Por que você está aqui agora? A resposta natural é porque eu quis, porque eu quero, porque me convidaram, porque eu não tinha para onde ir, não tinha o que fazer e resolvi ir para a igreja, porque a porta estava aberta. Se eu insistir na pergunta, por que você está na igreja? Por que você resolveu um dia ficar? E ficar mais um dia e outro dia e voltar outras vezes? E a resposta pode ser porque eu me senti bem, porque eu gostei do ambiente, gostei da pregação, gostei da música, gostei da tranquilidade da igreja presbiteriana e outras coisas parecidas. Perceba que muitas vezes a ênfase está sempre na primeira pessoa do singular. Porque eu gostei, porque eu quis, porque eu me senti bem, porque eu vi a porta aberta, porque eu fui convidado. Sempre no eu. Isso me faz lembrar um episódio acontecido há mais de 20 anos atrás. Eu estava na cidade de Itapetinga, no interior da Bahia. Aquele calorzão. E de repente caiu uma chuva forte. E um senhor entrou correndo, fugindo da chuva. E ele então se identifica como membro de uma outra igreja. Começa a conversar comigo. E eu então disse: olha, que bom que Deus te trouxe aqui. Eu já estava umas 2 horas sozinho lá. Um calorzão terrível, nem ventilador tinha, não tinha com quem conversar. Eu disse: então, que bom que o Senhor mandou. Ele disse: não foi o Senhor que me mandou. Eu quis entrar porque eu não queria me molhar e eu vi a porta aberta. E aí eu caí no erro que todo seminarista cai. Todos, sem exceção. Comecei a colocar para fora o meu conhecimento teológico, a discutir teologia e falar dos decretos de Deus e ensinar para ele que todas as coisas que acontecem porque Deus determina, e ele então que adotava uma teologia diferente, falava que não, que possuía livre-arbítrio e coisas parecidas, e ele entrou porque ele quis, porque se ele não quisesse ele se molhava, e eu tentei mostrar para ele alguns textos. Quando chegamos num texto que diz que é o Senhor que efetua em vós o querer realizar segundo a sua boa vontade, eu desisti porque eu entendi que eu não entendia teologia e não entendia português também. Desisti. E se eu perguntar mais uma vez, por que você escolheu esta igreja especificamente? Esta aqui, com todas as suas falhas, com todos os seus erros, com todos os seus pecados, porque não há igreja que não falhe, não há igreja que não erre, não há igreja cujos membros não tenham pecados. Você ainda vai tentar dar alguma resposta justificando a sua escolha. O problema é que tudo isso parte do mesmo princípio equivocado daquele visitante. Estamos aqui, queridos, porque Deus nos escolheu. O Senhor Jesus disse em João 15,16: Deus nos escolheu com um propósito abençoador, um propósito bem definido para derramar sobre nós a sua graça. Dizendo de outra maneira, você está aqui porque Deus te escolheu. Você está aqui porque Deus determinou que assim seria desde antes da fundação do mundo. Você pode até não concordar, mas é isso mesmo. E você decide ficar porque Deus quis que fosse assim para o seu exclusivo prazer e glória. O que nós precisamos saber é que Deus nos escolheu apesar de nós. Apesar da nossa feiura, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa pobreza, apesar da nossa loucura, e tudo isso enquanto nós pensamos que somos belos, fortes, ricos e espertos. Não somos. Nem toda esperteza, nem toda riqueza, nem diplomas, nem vigor físico, nem tudo que você puder juntar no mundo vai livrar o pecador da reprovação de Deus. Então você foi escolhido porque Deus quis. Apesar de você ser bem certo,
Abra sua Bíblia, por favor, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 e 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 26. Vamos ler até o 29. 1 Coríntios 1, 26, 27, 28 e 29. A palavra do Senhor diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pai querido, nós lemos uma porção da Tua Palavra agora e te louvamos, Senhor, porque um dia o Senhor colocou no coração do Teu servo Paulo o desejo de escrever esta carta à igreja em Corinto, a irmãos que estavam enfrentando problemas e precisavam de orientação do Senhor, e o Senhor a deu, e o Senhor instruiu os Teus filhos, e é por isso, ó Deus, que oramos ao Senhor que Tu faças a mesma coisa aqui e agora conosco. Que o Senhor nos instrua e que à medida que meditarmos na Tua Palavra, nós sejamos edificados por ela e que saiamos daqui, ó Deus, transformados pela Tua Palavra e motivados por esta Palavra a agir como servos Teus, como filhos Teus, como discípulos de Cristo Jesus. Pedimos-te isso, Senhor, por misericórdia, porque somos fracos e loucos. Não somos nobres nem poderosos. Pedimos confiados na Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo ele já havia se apresentado no início da carta. E ele disse que, entre outras coisas, ele era um escravo do Senhor Jesus, era um apóstolo do Senhor Jesus e, portanto, possuía uma autoridade que deveria ser respeitada. Mas aqui, a partir do verso 26, Paulo começa chamando os coríntios a se colocarem num nível de igualdade com ele nos chama de irmãos. Ele se coloca no mesmo patamar em que eles se encontram, como se lhes dissesse: olha, preste atenção, preste muita atenção, porque eu vou lhes falar agora. O que eu vou lhes falar a partir de agora não é um fato que acontece apenas entre vocês, não é algo que acontece apenas entre os gentios, mas é algo que é comum a todos os santos de Deus, é algo que é comum a todos os eleitos de Deus. Paulo está dizendo: olha, esta experiência, irmãos, também é minha, é de Pedro, é de Tiago, é de João, é de Lucas, é de Mateus. Esta experiência é de todos os santos de Deus. E é justamente por causa dessa experiência de salvação pela graça de Deus em Cristo Jesus, é exatamente para isso que Paulo vai chamar a atenção. Naqueles dias, os coríntios estavam muito divididos entre eles. Alguns enfatizavam um conhecimento especial chamado gnose. Apesar de todo o conhecimento que os gregos possuíam, isso não lhes trouxe nenhum benefício espiritual. Paulo diz que eles eram sem Deus do mundo. Ele fala isso em Atenas. E Paulo lembra a esses irmãos de que eles viveram muito tempo sem Deus. Mas agora eles eram convertidos. E convertido significa alguém que teve uma mudança de comportamento e de direcionamento na vida. Por isso, então, ele chama-os dizendo assim: reparai, isto é, coloquem todas as suas capacidades intelectuais para analisar como foi que vocês foram chamados. Lembrem como vocês foram chamados. Quem foram esses que foram chamados de maneira eficaz e de maneira irresistível? Quem eram esses coríntios
que foram chamados por Deus para a salvação, certamente não foram chamados para o que os homens do seu tempo tanto amavam. Aliás, os homens naturais, judeus, gregos, todos, indistintamente, rejeitavam a mensagem da cruz. Uns diziam que era loucura, outros diziam que era blasfêmia. Mas aquele que é chamado, e só o que é chamado, acolhe essa mensagem. Pouco importava se fosse judeu ou romano ou gentil. Paulo afirma que o que importava de fato não é o que eles haviam sido, mas o que eles se tornaram pelo fato de terem sido chamados por Deus. O que você era no passado não tem importância nenhuma, não tem relevância nenhuma. Isso é irrelevante. Você pode desprezar. Às vezes nós vemos testemunhos de pessoas que gastam 2 horas falando sobre a vida pregressa, cheia de pecados, cheia de maldades, e de repente dizem: um dia eu criei em Jesus e estou aqui, amém, aleluia. E você pergunta: e agora? Não tem mais nada para dizer. O que era importante é para o que eles foram chamados. E esses homens que ouviram Paulo lhes ensina, eles sabem que na fraqueza de Cristo, o estar em Cristo, reside o poder para vencer o que nenhum homem jamais é possível vencer. Em Cristo tem-se o poder para dominar e vencer o poder do pecado. Dizendo de outras palavras, você não é obrigado a pecar se você está em Cristo Jesus. E estes homens crentes experimentaram este poder, pois Cristo é o poder de Deus neles e para eles. E nesta noite eu quero que você reflita comigo, em primeiro lugar, sobre o que os cristãos não são. Você é cristão? Eu quero dizer nesta noite que você não é. Se você pensa que é, você está redondamente enganado. Paulo vai começar dizendo que os cristãos não são contados. Veja que coisa interessante. Eles chamam os cristãos, se você voltar no texto você vai ver, ele vai chamar os cristãos de coisas, instrumentos. E a primeira coisa que Paulo vai dizer que os cristãos não são, é que eles não são contados entre os sábios segundo o mundo. Entre os coríntios crentes, certamente havia pessoas instruídas, gente muito instruída. Entretanto, eles não eram considerados como se fossem os homens sábios do seu tempo. Se olhassem para todo o cristianismo nascente, certamente poucas pessoas rivalizariam com o próprio Paulo em conhecimento. Entretanto, Paulo vai lembrar que não havia muitos filósofos entre os cristãos. Não era nestes que o Senhor estava interessado. Não fazia parte do plano de Deus criar uma nova escola filosófica. Não fazia parte do plano de Deus criar um novo grupo de homens confiantes em sua própria cultura. Em Romanos 3,27, por exemplo, Paulo diz: onde está a jactância, foi de todo excluída? A percepção de Paulo era de que os homens haviam rejeitado a sabedoria de Deus. E enquanto eles se autodeclaravam sábios, iam se tornando cada vez mais loucos. Em lugar de adorarem ao Criador, esses homens que se diziam sábios segundo o mundo, adoravam a criaturas ou adoravam a si mesmos e os seus ídolos de coração, as suas ideologias. Ele diz isso aos Romanos no capítulo 1, verso 22. Esses homens, inculcando-se ou metendo na sua cabeça que eles eram sábios, eles apenas se tornavam mais e mais loucos. E lamentavelmente era isso que os coríntios nos dias de Paulo estavam valorizando. A igreja estava valorizando os homens que se diziam sábios segundo o mundo. A pergunta de Paulo é: o que esta sabedoria segundo o mundo produziu no meio de vocês antes que o evangelho chegasse até vocês? O que a sabedoria do mundo produz no meio da igreja quando abandona o evangelho? Loucura é a resposta de Paulo. Nada de aproveito é a resposta de Paulo. Vanglória, ou seja, é uma exaltação fumacenta que só incomoda. Então o conhecimento que eles valorizavam agora, que no passado nunca tinham feito nada de bom para eles,
continuava não produzindo nada de bom a favor deles, e pior, estava agindo contra eles, pois estava levando a igreja em Corinto a se envolver numa série absurda de contendas por todos os motivos imagináveis. O Evangelho, que foi aceito pelos simples, não porque era ineficiente para os sábios, pelo contrário, foi oculto aos sábios, foi revelado aos pequeninos. O Senhor quis que assim fosse. A palavra diz que o Senhor quis que assim fosse porque Ele se agradou de fazer assim. Ele fez assim porque quis fazer, porque Ele não necessita. Ele faz questão de deixar muito claro: Ele não necessita da sua sabedoria. Ele não necessita da sabedoria que você tem amealhado no mundo. Ele não precisa disso. Toda sabedoria humana que leva à jactância é tola, é ineficaz. E Deus usou para a sua glória aqueles que não tinham nada a oferecer. O que só vai enfatizar ainda mais a graça e o poder de Deus, o poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Mas tem mais que Paulo vai nos dizer. Paulo vai dizer que os cristãos, além de não serem contados entre os sábios segundo o mundo, eles também não são contados entre os poderosos. É claro que havia convertidos na casa de César, e havia muitos homens cristãos ocupando altos cargos naqueles dias. Oficiais e governantes estavam se convertendo. Em Jerusalém, sacerdotes também se converteram. Mas a maioria dos poderosos se negava a abraçar a fé, porque eles eram obrigados a prestar o lastimável culto ao imperador. Eles tinham que dizer que o imperador é divino se o Senado romano assim quisesse, e tinham que oferecer sacrifícios públicos. E muitos então preferiram os seus cargos, preferiram o poder, preferiram a glória do mundo, ao invés de confessarem que Cristo é o Senhor e não César. Mas devemos lembrar que mesmo o governador romano, mesmo o mais poderoso dos governadores romanos, mesmo o César, era inferior ao Senhor Jesus. Comparemos rapidamente a autoridade do Senhor Jesus com a autoridade, por exemplo, de Pôncio Pilatos. Jesus reúne os seus discípulos em Mateus 28, 18, diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele já havia provado isso. Ele mandou que as ondas se aquietassem, ele mandou que os ventos parassem, ele mandou que morto levantasse, que mudo falasse, que cego enxergasse. Eu pergunto a você: que autoridade Pilatos, mesmo arrotando a autoridade, possuía? Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, o Senhor Jesus não responde. Ele diz: não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus então diz assim: não, Pilatos, não é bem assim. Deixa eu contar um segredo que você não sabe, Pilatos. Nenhuma autoridade você teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, aí está falando dos judeus, maior pecado tem. Jesus está dizendo: eu tenho mais autoridade do que você, Pilatos. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele mandaria 6 legiões de anjos para me livrar. E naqueles dias, quando alguém se convertia, em muitas situações, um cristão convertido deveria deixar os seus postos de poder. Muitos passavam a ser considerados como se fossem a escória do mundo, peregrinos e forasteiros na terra. E esta valorização dos poderosos mais tarde vai dividir a igreja em partidos.
Em Roma, por exemplo, uma igreja, uma cidade que estava acostumada as pessoas a valorizarem o poder, a igreja divide-se entre fortes e fracos. Alguns achavam que não havia problema nenhum em curvar-se ao culto imperial e manter os seus cargos. Outros diziam que era um pecado e eram perseguidos por isso. Alguns achavam até que poderiam usar o poder para ajudar cristãos. Não tinha mal nenhum em prestar culto a César, desde que eles mantivessem no poder e com isso pudesse ajudar a igreja. Como se o Senhor Jesus precisasse dos poderes do mundo para fazer o seu evangelho progredir. Como se os cristãos já não tivessem todo o auxílio necessário por intermédio do Espírito Santo. Para a igreja, o poder que importa. Para os cristãos, o poder que importa. Para nós, o poder que importa é o poder que vem de Deus. É o poder do Espírito Santo de Deus. E é por isso que Paulo vai lembrar aos coríntios que quando eles se achavam fortes e poderosos, eles estavam terrivelmente equivocados. Nenhum poderoso em Corinto podia chamar para si a autenticação das suas palavras e atos como possuindo a autoridade vinda do próprio Deus. E Paulo, no meio deles, fazia isso. O que eu fiz e o que eu falei é a autoridade de Deus. E Paulo não podia ser questionado. Nem para aqueles que não reconheciam a autoridade de Paulo. Mas ainda assim, ele deixa por um tempo de chamar-se de apóstolo, pela vontade de Deus. E diz para eles: esqueçam o poder. Esqueçam a vanglória. Somos irmãos. Uma outra coisa interessante que Paulo vai nos dizer é que além dos cristãos não serem contados entre os sábios, ou seja, esqueçam de segundo o mundo, além deles não serem contados entre os poderosos, maior é o que serve do que o que é servido. Agora, ele vai dizer que os cristãos não são contados entre os de nobre nascimento. E é interessante, se você estuda a história da igreja com um pouquinho de cuidado, você vai entender, vai perceber que o cristianismo floresce e cresce entre os homens e mulheres comuns do primeiro século. Libertos. Alguns senhores, muitos escravos, vão compor um número muito grande de pessoas que queriam única e exclusivamente o privilégio de serem chamados de filhos de Deus e discípulos do Senhor Jesus. Alguns homens que tinham algumas prerrogativas especiais, alguns direitos especiais, preferem a ignomínia de serem perseguidos pelo amor de Cristo do que a busca por cargos de poder. Paulo, por exemplo, é amarrado. E quando vão bater nele, ele pergunta: venha cá, você tem o direito de bater, de açoitar um cidadão romano sem que esse tenha sido condenado? Paulo era cidadão romano. E era cidadão romano por nascimento. E mesmo assim ele desprezava isso. Ele diz em Filipenses 3,8: olha, eu considero tudo isso como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Naqueles dias, dinheiro podia comprar a cidadania romana, mas dinheiro jamais podia comprar o acesso a Deus ou as bênçãos espirituais em Jesus Cristo. Teve um homem que tentou. Um homem chamado Simão, mago, tentou comprar a bênção do Espírito Santo. E o Senhor diz: o teu dinheiro que seja para perdição. Dinheiro pode ser uma terrível armadilha. Dinheiro pode enganar quem o tem. Dinheiro pode enganar até quem se aproveita das migalhas que cai da mesa de quem tem. Mas de que adianta, então? De que adiantava para Paulo ter o título de cidadão romano? Ter o título, ter o nome escrito no livro que dizia é cidadão romano, e não ter o nome escrito no livro da Bíblia? De que adiantava os coríntios valorizarem os nobres romanos, os mesmos nobres que os prendiam e perseguiam? Eles tinham algo muito mais importante, tinham a nobreza de serem considerados filhos de Deus. Na verdade,
Para muitos, a nobreza de nascimento acabava se tornando um empecilho à sua fé. Uma vez que os nobres, tanto os gregos quanto os romanos, eles se julgavam descendentes de deuses, de semideuses, dos fundadores das suas cidades, a quem chamavam de heróis, e os adoravam como muitos hoje adoram os seus próprios ídolos. Eles tinham o seu próprio culto familiar, o seu próprio antepassado heróico, e de repente alguém chegava e dizia: queremos apresentar para vocês Jesus Cristo, o Deus vivo. Me fale mais sobre esse Jesus. Ele morreu na cruz para salvar você dos pecados. Ah, não. O meu fez grandes coisas, o seu só morreu na cruz. Quero esse não, porque ficar com o meu é mais forte. Paulo lembra aos Coríntios, então, queridos, que não era sabedoria, eles não eram mais sábios, nem poderosos, nem nobres, mas eles eram aqueles a quem Deus tinha preferido amar e escolher. Eles eram aqueles a quem Deus tinha amado. O mundo olhava para eles e dizia: vocês são loucos, vocês são fracos, vocês são insignificantes, vocês são um bando de maltrapilhos, ignorantes. E escritores da época chamavam os cristãos de ignorantes. Curiosamente, aqueles que eram sem Deus no mundo chamavam os cristãos de ateus. Os sem Deus do mundo pegavam a imagem e diziam: aqui está o meu Deus, e perguntavam aos cristãos: e o seu Deus onde está? Os cristãos só podiam dizer: o meu Deus fez os céus e a terra, o meu Deus está sentado no alto sublime trono, o meu Deus não pode ser representado diante dos olhos humanos, mas o meu Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O meu Deus me amou e morreu na cruz em meu lugar. Mas a morte não pôde retê-lo. E ele está vivo e voltará para julgar os poderosos, os sábios, os espertos, os ricos, segundo o mundo, trazendo-lhes dura palavra de condenação. Mas o meu Deus também voltará para chamar para si os fracos, os que são considerados loucos e incapazes, e dirá para eles: entrem no reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Se eu perguntar de novo por que você está aqui, a única resposta razoável, aceitável, a única resposta que vai de fato mostrar que você tem entendido quem é esse Deus é: eu estou aqui porque Deus me escolheu. Eu estou aqui porque Deus me amou. Eu estou aqui porque Deus inclinou o meu coração para que eu o amasse também. Eu só posso amá-lo porque Ele me amou primeiro. Eu estou aqui porque Deus quer e faz grande obra na minha vida. E eu sei que, tendo começado a obra, Ele inevitavelmente vai completar. Qualquer outra resposta. Você pode ter vindo hoje porque você gosta de alguém que te convidou. Você pode ter vindo porque não tinha mais nada para fazer. Você pode ter vindo porque gosta do ambiente. Você pode ter vindo até porque acha que tem cadeira cativa ou banco cativo aqui. Mas a única razão que realmente vale a pena você ter saído da sua casa, deixado a sua televisão, deixado de assistir o jogo do seu time para vir para cá, a única razão que realmente importa é: você veio porque Deus moveu o seu coração. O desafio que eu tenho para você nessa noite é que você saia daqui entendendo que o Senhor pouco importa de que família você é. Se a tua família é tradicional, evangélica ou não, tradicional na sociedade ou não, isso não tem importância nenhuma. Pouco importa quantos zeros tem lá na sua conta bancária depois do número 1. Pouco importa. Pouco importa quantos diplomas você tem, você só precisa de um. Só de um. Aquele no qual o Senhor Jesus vai colocar o seu nome e dizer: é meu. Está salvo. Os seus pecados estão pagos e encravados na cruz. O desafio para você é que você saia daqui hoje com a firme decisão de esquecer a loucura do mundo, de parar de buscar poder no mundo, riqueza no mundo, nobreza no mundo, e
colocar-se aos pés do Senhor Jesus e dizer: sou teu servo, Senhor. Quero te servir, Senhor. Eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Senhor, eu estou aqui para lhe dizer que entrego minha vida nas tuas mãos e confio no Senhor e sei que o Senhor vai fazer tudo o que for necessário para completar a obra da salvação em minha vida. Preciso concluir com as palavras de Paulo. Há um homem que tinha poder, relativo poder. Aliás, há um homem que tinha poder de vida e morte sobre Paulo em um determinado momento. Ele sacou a espada. Poderia matar Paulo. Ou se matar. Se alguns prisioneiros tivessem fugido. Paulo diz: não te faças mal, como eu estou aqui. Estamos todos aqui. Ele então olha para Paulo. Já havia ouvido Paulo cantar louvores, mesmo enquanto era açoitado. Ele olha para Paulo e diz: senhores, o que eu devo fazer para ser igual a vocês? Vocês tiveram a oportunidade de fugir, não fugiram. Vocês são diferentes, são estranhos. Vocês apoiavam e cantavam. Vocês estavam presos e louvavam. Eu quero entender isso, eu quero ser como vocês. E a resposta é: crê no Senhor Jesus e será salvo por tua casa. E que você saia daqui não como um visitante que veio à igreja presbiteriana, mas como um crente salvo pelo Senhor Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor nesta noite. Quero desafiar você a fazer uma oração nesse instante. Abaixar a sua cabeça e conversar com Deus. Quem está do teu lado não precisa saber o que você pensa. Sabe por quê? Quem está do teu lado não salva você. Às vezes quem está do nosso lado só vai nos puxar para a condenação e para o inferno. Fala com Deus, você e Deus. Peça para Ele te dar essa percepção de que Ele ama você. Renova o seu coração, te dá um novo coração, te dá esperança de vida eterna. Fala com Ele nesse momento, em nome de Jesus.